AWS, podcasts de setor público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções. E eu sou Bruno Silveira, também arquiteto de soluções. E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Hoje nós estamos aqui com a Amanda Quinto e o Gabriel Martini. Vamos falar nós quatro juntos sobre os casos de uso dos clientes de setor público que estão usando algoritmos de inteligência artificial para melhorar os processos em suas organizações. Nosso primeiro entrevistado vai ser o Gabriel. Ele é arquiteto de soluções que atua na área de educação, com clientes da área de educação. E ele também é especialista em inteligência artificial do time. E ele tem trabalhado em vários projetos de inteligência artificial e machine learning. Gabriel, queria ouvir de você, né? Fica à vontade para se apresentar também, né? Complementar aí os dados que eu trouxe, mas você vê uma tendência no mercado sobre discussões no uso de inteligência artificial, né? Está bastante claro isso, né? A gente tem recebido pedidos de clientes, né? E webinars e, enfim, uma série de invocações aí nesse tema. E vagas se abrindo, né? Muito mercado de trabalho muito aquecido para analistas de dados, cientistas de dados e pessoas que trabalham com inteligência artificial. Mas muita gente ainda acredita que é difícil implementar isso e não sabe muito bem o primeiro passo, né? Então, acho importante trazer aqui qual a sua visão sobre como começar com inteligência artificial. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Eu sou o Gabriel Martini, né? Como a Melissa comentou, eu trabalho como arquiteto de soluções na área de educação. A respeito dessa pergunta, Melissa, né? Então, de fato, tem muita gente ainda que vê a inteligência artificial como, né, tem duas vertentes, né? Tem pessoas que veem como uma mágica, né? Que acham que já existe tudo pronto, né? Que existe uma bala de prata e a gente vai conseguir resolver qualquer problema com inteligência artificial. E existe uma outra vertente que acha que a inteligência artificial é algo de outro mundo, que é muito difícil e praticamente impossível de ser implementado e utilizado. A gente não fica nenhum desses extremos, né? A ideia um pouco da AWS é a gente conseguir democratizar esse uso de inteligência artificial e aí a gente pode trabalhar com diferentes níveis de maturidade. Então, o primeiro desafio que geralmente a gente encontra é a questão da capacidade computacional. Então, geralmente, para a gente conseguir trabalhar com esse tipo de workload, a gente precisa de máquinas com bastante CPU ou máquinas com GPU. E a nuvem, né, a AWS, ela já vem um pouco para facilitar isso. Então, a gente consegue encontrar máquinas virtuais com diferentes CPUs, com diferentes GPUs e focadas para esse tipo de workload, né, com processadores específicos para trabalhar com esse tipo de workload. Quando a gente avança um pouco, né, na maturidade em cima disso, a gente acaba encontrando outros desafios. Então, por exemplo, como que eu consigo criar modelos, né? Qual é o melhor algoritmo para eu utilizar? Como que eu consigo automatizar todo esse processo? Então, a gente tem uma camada intermediária, que é um serviço que a gente chama de Amazon SageMaker, que vai ajudar um pouco em todo o processo de criação de modelos. Então, o cientista de dados vai conseguir ali ter uma plataforma para que ele consiga estruturar os dados e consiga criar os modelos da melhor forma possível. E aí a gente tem outro nível de maturidade, que é quando, por exemplo, é o primeiro projeto de inteligência artificial que eu quero trazer para a minha empresa. Eu não tenho uma área aqui de cientista de dados, não tenho engenheiros de machine learning. Como que eu faço para começar nessa área, né? Qual que é o primeiro passo que eu posso dar utilizando a AWS? E aí a gente tem a camada de serviços de inteligência artificial, que é uma camada onde a gente não precisa criar modelos, a gente não precisa desenvolver esses modelos do zero. A AWS ela vai criar esses modelos para a gente, vai monitorar, vai gerenciar esses modelos para a gente. E basicamente a gente precisa prover os dados para que esses modelos consigam nos trazer resultados. A gente pode abordar diferentes tipos de problemas com isso. Então, desde questões como visão computacional, processamento de linguagem natural, detecção de fraude. Então, existem diversos serviços da AWS que vão abordar diferentes casos de uso. Né? E a gente pode trabalhar com esses três níveis de maturidade, né? Não necessariamente a gente precisa focar em um só. A gente pode trabalhar nesses três diferentes níveis de maturidade e tem vários casos de uso, né? Vários clientes nossos que utilizam essas três camadas de serviço que eu acho que é bacana a gente trazer aqui durante a conversa. Vou aproveitar seu gancho
e já vou pular para o seu cliente Passeio Direto. Lembrando aos ouvintes que todos os cases que a gente mencionar aqui hoje, a gente vai colocar um link ou para um webinar ou para um blog post que se aprofunda um pouco mais aí nos conceitos que a gente vai discutir aqui hoje, tá? E tem os nossos contatos também. Entrem em contato se vocês precisarem de ajuda ou quiserem sugestões e dúvidas. Você publicou, Gabriel, recentemente um blog post sobre um projeto de inteligência artificial com um cliente super relevante seu, que é a Passeio Direto. Conta pra gente qual era o desafio, o que motivou esse projeto, por que inteligência artificial, conta um pouco mais da Passeio Direto também, quem são eles? É um projeto recente, né, que eu trabalhei junto à Passeio Direto. Então, para quem não conhece a Passeio Direto, é uma rede, né, criada ali para que estudantes e para que professores consigam compartilhar conteúdos educacionais. Então, esses conteúdos, a gente está falando, por exemplo, de imagens, vídeos, arquivos de texto, fotos ali de um caderno. Então, esses diferentes conteúdos a gente consegue compartilhar dentro dessa rede de estudos, né? E a gente está falando de um ambiente ali de mais de 23 milhões de usuários, e pensando em materiais de estudo, a gente está falando de 9 milhões de materiais de estudo. Então, imagina, a gente tem uma rede com vários estudantes compartilhando ali diversos materiais, né? E a Passeio Direto, né, ela tem esse acervo de material. E aí, um dos desafios que eles encontraram é como que a gente consegue entregar o material que aquele usuário está necessitando, está buscando de fato, como que a gente consegue ser mais assertivo nessa busca. E um outro ponto também bem interessante é como que a gente consegue melhorar o nosso ranking visto as plataformas de busca. Então, por exemplo, um Google, um Bing, como que a gente consegue colocar ali a Passeio Direto em destaque quando algum estudante, alguma pessoa está buscando alguma coisa relacionada à educação. E para fazer isso, né, o principal desafio que a gente está falando de arquivos não estruturados. O que é isso? São arquivos ali, por exemplo, que a gente não tem geralmente os metadados, a gente não tem uma tabela, uma linha ou coluna para conseguir saber ali o que é aquele dado. A gente está falando de uma imagem. E como que a gente consegue fazer o computador saber o texto que está dentro daquela imagem, por exemplo? Então, esse foi o principal desafio que eles encontraram. E aí, do ponto de vista de arquitetura AWS, como que a gente conseguiu ajudá-los, né? Que tipo de solução a gente propôs? Quem foram os times envolvidos? Como que foi isso? Para eles conseguirem fazer essa busca nesses conteúdos, melhorar essa busca nesses conteúdos, eles precisaram trabalhar com esse conteúdo não estruturado. Para isso, eles utilizaram serviços de inteligência artificial da AWS, que são dentro daquela primeira camada que eu comentei com vocês, então a camada mais abstrata, né, de serviços de AI. E dentro dessa camada, eles conseguiram resolver dois problemas. Primeiro problema, como que a gente faz a extração de texto em cima de imagem. Então, esse foi o primeiro problema. E o segundo problema, como que a gente extrai o texto a partir de áudios. Então, o pessoal posta um vídeo lá, como que a gente consegue extrair o texto daquele áudio, do que a pessoa está falando. Para isso, eles utilizaram dois serviços. O primeiro serviço foi o Amazon Textract. O Amazon Textract é um serviço que possibilita essa extração de texto em cima de imagens. Então, por exemplo, JPEG, PNG, PDF, ele consegue extrair esse texto. E um outro serviço que eles utilizaram foi o Amazon Transcribe, que aí ele permite a gente reextrair o texto em cima de arquivos de vídeo e arquivos de áudio. Com isso, eles construíram toda ali uma estrutura que facilita a busca do que está sendo dito dentro do conteúdo. Então, um exemplo, eu tirei uma foto do meu caderno que tem um exercício de matemática. Legal. Então, o aluno ele pode buscar ali matemática dentro da plataforma deles. Mas eu quero ser mais assertivo, eu quero encontrar ali que aquele conteúdo fala sobre funções de segundo grau. Para que o aluno não tenha que escrever, né, esse conteúdo que eu estou postando fala sobre funções de segundo grau. Basicamente, aquele aluno posta aquele conteúdo, a solução da Passeio Direto vai extrair o que está sendo dito dentro daquela imagem, dentro do caderno, por exemplo, que a pessoa tirou foto, e esse sistema vai conseguir ler e falar, aqui a pessoa falou sobre função do segundo grau, né? Eu encontrei esse texto aqui dentro da imagem. E aí, com isso, a busca se torna muito mais fácil. Então, eles conseguiram melhorar tanto esse ranking de busca, quanto encontrar esses conteúdos de forma mais rápida. Mas você comentou uma foto de um caderno, né? O ouvinte deve estar se perguntando,
Ele entende a minha caligrafia? Eu já ouvi, como eu trabalho com saúde, eu ouço muito. Ele entende caligrafia de médico? Como que a AWS ajuda nesse sentido? E que tipo de desafio isso trouxe? Então, esse foi um outro desafio aí durante o projeto, né? A implementação, acho que é legal comentar, né? Essa implementação ela durou menos de um mês. Então, desde a ideação do projeto até a execução desse projeto, a gente está falando de um período ali em menos de um mês. Eles utilizaram um serviço ali que já acelerou esse processo, né? Já entregou um modelo. Então, esse é um ponto muito legal. A outra questão que você comentou sobre a caligrafia, isso ainda é um desafio, né? E foi um desafio que a gente encontrou ali durante o projeto. Hoje, por exemplo, o Amazon Textract, ele é um serviço que consegue fazer ali a extração do texto em cima de um texto digitalizado, por exemplo. E quando a gente está falando de caligrafias que são escritas à mão, ele vai encontrar um nível de assertividade diferente do que uma caligrafia digitalizada. Para que a gente consiga, né, é lógico, a gente traz melhorias em cima do serviço. Então, recentemente, a gente lançou uma nova feature para o Amazon Textract que consegue fazer essa leitura de textos escritos à mão, mas ainda assim, né, tem uma assertividade menor e não consegue interpretar ainda textos em português, né? Então, por exemplo, toda a acentuação que a gente utiliza dentro da nossa gramática ainda não está disponível para o serviço. Então, ainda existem alguns pontos de melhoria. Só que para um modelo onde a Passei Direto não tinha nenhum conteúdo, né, indexado, eles já conseguiram indexar a maior parte dos conteúdos e conseguiram indexar isso com uma assertividade que está melhorando ali a busca dos alunos e a indexação em cima desses motores de busca. Para finalizar, você consegue trazer algum número, alguma métrica ou até a própria percepção do seu cliente com relação ao resultado desse projeto? Como eu comentei, né? Antes eles não tinham nenhum conteúdo indexado. Hoje eles já têm em torno de 95% da base de imagens, se eu não me engano. Isso na época que a gente escreveu o blog post, né? E um outro ponto interessante é a melhoria ali. Eles utilizaram uma métrica que a gente chama de CTR, né? Que é a métrica ali de cliques dentro dessas páginas de busca. Então eles conseguiram fazer a melhoria do CTR deles em 200%. O que é uma métrica bem relevante, ou seja, as pessoas estão conseguindo, dentro dos motores de busca, né, por exemplo, um Google, um Bing, encontrar o conteúdo mais facilmente da Passei Direto. Então, eles tiveram essa melhoria de 200% em média. Nossa, excepcional. Eu acho que é importante também notar, né, um mês é um número impressionante, né? E acho que, é claro, a gente ajudou, a tecnologia ajuda, mas a escolha por soluções que já tinham um modelo embutido, né? Um software as a service, como o mercado chama, né? Eu acho que também ajudou a acelerar, né, Gabriel? Acho que foi uma boa escolha? Com certeza, foi uma ótima escolha. Não foi uma escolha em nível de maturidade, porque hoje, dentro da Passei Direto, eles possuem equipes de cientistas de dados, mas foi a melhor escolha ali para o melhor caso de uso. Foi o que conseguiu trazer valor de forma mais rápida. Parabéns, viu? Pelo caso, pelo cliente, uma história muito legal. Eu vou mover para o Bruno, nosso host aqui de outros podcasts. O Bruno também, como vocês, os nossos ouvintes fiéis já sabem, o Bruno é arquiteto de soluções da AWS e ele cuida de parceiros de tecnologia, que são parceiros que desenvolvem soluções em cima da plataforma da AWS e vendem, né? Vendem como SaaS ou, enfim, diversas formas de se vender em cima da AWS. E hoje ele vai contar sobre a história da Beta, que é um parceiro de longa data da AWS e que tem soluções para prefeituras, que, como o mercado chama, são GovTechs. Então, a Beta seria uma GovTech, né? Uma empresa de tecnologia com foco em governo. Bruno, conta pra gente um pouquinho quem é a Beta e qual o problema que ela enfrentou, qual negócio, quem é a Beta, qual o mercado que ela atua e qual o problema que ela estava enfrentando que calhou no desenvolvimento de uso de tecnologia de inteligência artificial para resolver. A Beta Sistemas é uma empresa que tem aí mais de 30 anos de atuação no mercado público e ela é uma empresa que é situada em Criciúma e ela tem aí uma atuação com sistemas de gestão para administrações públicas municipais, estaduais e também federais para mais de 800 municípios no país. Então, ela já passou de mais de 1,2 milhões de usuários. Então, a Beta já tem aí vários anos de experiência de mercado e o sistema da Beta
ele contempla vários módulos de gestão e, entre eles, secretarias municipais, como Secretaria de Educação, por exemplo. Então, a partir daí, já olhando mais o caso de uso da própria Beta, ela enxergou dois estudos específicos da área de educação, específico para ensino médio e ensino fundamental, um estudo do AIDADOS e um estudo da INSPER, falando sobre evasão escolar e reprovação escolar. Um pouco mais sobre a parte de reprovação, para você ter uma ideia de dados, segundo esse estudo da AIDADOS, em 2016, nós tivemos aí uma estimativa de gasto que o Estado brasileiro gastou 16 bilhões de reais com a reprovação de 3 milhões de alunos na educação básica, que equivale a 10,26% dos estudantes de rede pública, o que é um número expressivo. Além disso, falando agora do estudo do INSPER, ele fala um pouco mais sobre a evasão escolar, ou seja, o abandono de alunos da escola. Ele fala um pouco sobre o que ele chama de custo social, que é o custo do qual um jovem não termina o ensino médio de forma adequada. Esse custo ele tem aí 3 pilares que ele fala sobre a perda de salário de produtividade, ou seja, o que um aluno que não termina o ensino médio, o que impacta nisso do ponto de vista profissional na carreira dessa pessoa, as despesas com o Estado em si, ou seja, se isso pode chegar a ter criminalidade ou se ele tem problemas com justiça pelo fato dele não ter escolaridade e ele se desviar do seu caminho, por assim dizer. Então tem alguns custos de Estado do ponto de vista de segurança pública. E também existe o terceiro pilar, que é com gastos com médico, hospital, faltas no trabalho, que são vinculados também à dificuldade que as pessoas possam ter em detrimento à sua escolaridade, sobre acesso a vários tipos de recursos do ponto de vista de saúde. Esse tripé, ele dá em torno aí de R$95 mil por mês de gasto que o Estado brasileiro tem em relação as pessoas não terminarem o ensino médio. Ou seja, isso aí, para você ter uma ideia, em 2017, a gente tinha aí 1,3 milhões de jovens fora da escola no Brasil. Isso dava uma estimativa de 124 bilhões de gastos públicos com pessoas fora da escola. Então, assim, dos dois pontos de vista, tanto de evasão quanto de reprovação, existe um gasto para o Estado brasileiro, sem contar o impacto social que acontece com as pessoas. Então, isso foi a partir desses dois estudos que a Beta enxergou que ali tinha um problema a ser solucionado, e ela olhou para a tecnologia da AWS para começar a pensar em como criar uma solução para ajudar a resolver esse problema. Nossa, Bruno, que números assustadores. Estou impressionada, não só financeiro, mas realmente o impacto social. E me impressiona, né, o Brasil ter esses números, né? Eu fiquei o tempo todo pensando, nossa, como que eles medem isso, né? Que tem coisa que não é essencialmente palpável. Então, trabalho excepcional feito aí pela Beta, parabéns. Conta para os ouvintes como que a AWS ajudou a Beta a melhorar, usar a inteligência artificial para resolver esse problema. O Gabriel já falou um pouco de tecnologias, de práticas em relação à inteligência artificial, mas a Beta ela tentou ir pelo caminho ela não usou os serviços de inteligência artificial em si da AWS, mas ela usou os nossos serviços de machine learning, ou seja, ela criou o próprio algoritmo baseado nesses dados. Então, basicamente, a solução da Beta ela é dividida em duas partes. Primeiro, a criação desse algoritmo a partir dos dados dessas secretarias municipais. Aqui eu vou dar detalhes um pouco mais do projeto piloto de 2019, que foi com a prefeitura de Bombinhas, no interior do estado de Santa Catarina. A partir de dados de um banco de dados relacional, ou seja, do sistema transacional desse sistema de gestão de municípios que a Beta é mantenedora, ela criou um algoritmo com esse serviço que o Gabriel citou, que é o Amazon SageMaker, criando um treinamento para criar esse modelo de machine learning para começar a fazer a segunda parte, que é a inferência dos dados. Ou seja, a partir do momento que ela treina esse algoritmo e ela tem um algoritmo para poder analisar os dados específicos desses problemas dos quais a gente falou anteriormente, ele começa a fazer análise preditiva. Então, quer dizer que toda vez que entrar novos alunos, ele consegue fazer a inferência dos dados com esse modelo treinado e ele consegue criar predições de forma prática. O professor consegue entrar na sala de aula e o sistema dizer para ele qual aluno tem, ou quais as chances de alunos de ter ou evasão ou reprovar.
como é que ele faz essa análise? Ele tem esse algoritmo ele é baseado aí em 17 variáveis do perfil do aluno. E esse perfil é desde as notas, o histórico de notas, histórico de frequência, o próprio histórico escolar em si, das notas, junto com outros dados mais específicos, além de histórico socioeconômico, fazendo com que todos esses dados, em conjunto, eles sejam a base para ter essa análise. A partir desse momento, o professor consegue criar um plano de ação para evitar que esse aluno ou esses alunos da sua sala de aula, ele tenha ou ele vá à escola, ou seja, ou ele abandona ou ele acaba reprovando. Então, o professor consegue se antecipar a essas situações utilizando a tecnologia de machine learning que a Beta criou. Me conta, você tem ideia de tempo? Quanto tempo da ideação até a implantação? O Gabriel, no caso dele, trouxe 1 mês. Aqui, o cliente já desenvolveu seu próprio algoritmo, tinha uma equipe especializada e tal. Você tem ideia de tempo, Bruno? O tempo do desenvolvimento em si foi um tempo relativamente rápido, foi de 1 a 2 meses. Isso entre engajamentos nossos com o cliente, explicando a tecnologia e o cliente se aprofundando. E aqui, quando eu digo cliente, é o parceiro da AWS, é a Beta. Então, a Beta tem sua equipe focada em desenvolvimento, focada em ciência de dados, então eles mergulharam nessa tecnologia para entender. O que levou mais tempo foi a geração dos dados. Por quê? Esse piloto da cidade de Bombinhas, a qual eu citei, que foi o primeiro que aconteceu em 2019, e o nosso blog post que a gente fala mais detalhado sobre esse caso, ele é de 2020, ou seja, depois o piloto em si. Então, a criação do algoritmo foi rápida. A implantação e os resultados foram em meados de 2019. Então, foi final de 2018, no último trimestre de 2018, criando a solução e colocando ela para rodar no ano inteiro de 2019. Por quê? Porque no início de 2019 se sabia qual eram os alunos que teriam essas chances de evasão ou de reprovação, e durante 2019 inteiro teve esse trabalho para ajudar a ter essa retenção dos alunos para que não acontecesse. Para você ter uma ideia, Melissa, alguns resultados disso foi justamente a diminuição em 20% das evasões escolares do município de Bombinhas. Foi um projeto tão bem sucedido que, inclusive, eles foram indicados a um prêmio da ONU em 2020. Inclusive, hoje já está rodando em mais de 20 municípios essa solução no sul do país. Parabéns, Beta e Bruno e todo o time por ter ajudado. Bruno, vou aproveitar que você está com a voz aquecida e vou passar a bola para você terminar o nosso podcast. Bom, vamos lá. A gente ainda tem mais 2 convidados aqui. Um é a própria Melissa, ela vai falar na sequência com a gente. E agora a Amanda Quinto, que é arquiteta de soluções, trabalha aqui com a gente. A Amanda, ela é responsável por nossos clientes sem fins, que são áreas de sem fins lucrativos, que compreende desde fundações, associações, igrejas, cooperativas de crédito. E hoje ela vai trazer a história da Unicred, uma das maiores cooperativas de crédito do país. Amanda, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Conta pra gente quem é a Unicred, qual é o desafio que ela estava enfrentando, que culminou nesse projeto que você vai contar para nós aqui. Obrigada, Bruno. Obrigada, Melissa. Obrigada pelo convite, pessoal. Bom, como o Bruno já me apresentou, eu sou a Amanda, sou arquiteta de soluções para o setor público na AWS, trabalho especificamente com NPOs, então organizações sem fins lucrativos, e também com o setor financeiro, Então, quando a gente fala em setor financeiro para o setor público, a gente fala de bancos públicos e também de cooperativas de crédito. E é aí que entra a Unicred, Então, a Unicred, ela foi fundada, com o objetivo justamente de administrar os recursos do sistema Unimed, que é, inclusive, cliente da Melissa e é uma confederação nacional das cooperativas médicas no Brasil. A Unicred, ela está no mercado há mais de 30 anos, ela está atualmente em mais de 60% dos estados brasileiros, 220 mil associados e crescendo constantemente, e umas 280 para mais unidades de negócio também crescendo constantemente. Então, é um cliente da AWS, do setor público, e esse case que a gente vai falar hoje foi desenvolvido inteiramente pelo time da Unicred, é um case publicado, como a Melissa comentou, então fiquem à vontade para dar uma lida melhor no link e nas referências aí do podcast. Falando um pouco sobre o problema, o ponto principal do projeto é que a Unicred já tinha um time desenvolvendo ali uma solução em casa mesmo, então os cientistas de dados, eles treinavam esses modelos no próprio notebook deles, então não é um SageMaker notebook rodando em um servidor, não, é no notebook deles mesmo, então eles não tinham capacidade de escalar e nem nada disso. Então foi daí que surgiu as primeiras conversas entre a AWS e a Unicred para ver como é que a gente poderia ajudá-los quanto a isso.
Em termos de negócio, né, a gente está falando de churn. Então, para quem não sabe, né, o churn é o termo utilizado para a porcentagem de clientes que deixam eventualmente utilizar produtos ou serviços, né, de uma companhia, de uma empresa, dentro de um período específico de tempo ali, né? Esse é um problema comum, né, e ele é muito significativo para o setor financeiro, ainda mais com a emergência aí dos bancos digitais, né? Então, todo mundo conhece os bancos digitais e está impactando diretamente o churn de cooperativas de crédito de bancos convencionais, né? Então, fazendo um pouco de dados, né, depois dessa onda de dados que a gente teve aí com o Gabriel e com o Bruno, a McKinsey fez uma pesquisa, né, no mundo inteiro e entre 2013 e 2018, as taxas de churn cresceram entre 13% em todo o mundo no setor financeiro. É um problema real, é um problema que diversas empresas ao redor do mundo sofrem, né? É um problema comum até para cases de machine learning, e esse foi o problema, o case principal aqui da questão com a Unicred. Dá um pouquinho mais de detalhe em relação à solução encontrada, aí a gente, é claro que no blog post que os nossos ouvintes vão poder entrar mais em detalhes, até ver a arquitetura, mas dá um pouco mais de detalhe para a gente, como é que foi construída essa solução e como é que ela resolve, do ponto de vista tecnológico, esse problema de churn que você nos falou agora. Como eu comentei, né, o principal desafio aqui era escalar esses algoritmos que já haviam sim sido treinados pelo time da Unicred ali no ambiente local deles. Então, eles já tinham os algoritmos e eles queriam trazer isso para uma solução que fosse resiliente, segura, principalmente, né, quando a gente fala do setor financeiro, todos os setores, mas o setor financeiro também tem algumas questões de segurança bem específicas, e a gente queria também que eles tivessem possibilidades de expandir essa solução, né? Então, pensando em algoritmos, a gente começou com 3, mas a ideia é que isso aumente também. Então, eles vão treinar 3 algoritmos, falando só um só, que é o mais famoso, assim, todo mundo deve conhecer, que é o XGBoost. Então, eles armazenaram esses algoritmos num serviço, num recurso AWS chamado SageMaker. Então, como o Gabriel trouxe lá no começo da apresentação, falou ali sobre as camadas, né, de inteligência artificial e machine learning na AWS, o SageMaker está contemplado em uma dessas camadas e foi o serviço principal, talvez, aqui da solução, né? Então, a gente armazenou esses modelos no SageMaker para fazer inferência e também para treinamento, né? Então, quando o treinamento ele é feito na AWS, utilizando o SageMaker, o time da Unicred pode se preocupar em desenvolver e não mais em questões computacionais, né? Que era um problema inicial que eles tinham. Então, eles utilizaram, para orquestrar, né, tudo isso, eles utilizaram uma série de outros serviços, né, mas trazendo mais para o lado técnico aqui, bastante coisa foi feita utilizando o Step Functions, né? Então, para treinar esse modelo e treinar os 3 em paralelo na computação AWS, através do SageMaker, né, tudo parametrizado, com a orquestração sendo feita pelo Step Functions, o time da Unicred ganhou escala para conseguir identificar qual foi o melhor modelo, qual foi o melhor resultado, quais resultados eles tiveram, avaliar a acuracidade desses resultados, avaliar a matriz de confusão, se os resultados estão sendo mais próximos do que eles estão buscando ou não. Então, tudo isso foi feito utilizando recursos AWS, principalmente o SageMaker, né? E aí, para toda a parte do dado, né? Então, a gente precisa trazer esse dado para a AWS para treinar esse modelo, precisa limpar o dado, orquestrar esse dado, fazer toda a parte de análise em cima desse dado, porque todos os recursos são criados e destruídos sempre que o fluxo inicia, né? Então, precisa saber de qual dado estamos falando. A gente utilizou bastante também recursos como o Lambda e o AWS Glue, né, que é o serviço de ETL da AWS mesmo para transformação, carregamento de dados. Então, é uma gama de serviços, como você comentou, a gente pode ver melhor na arquitetura no blog post, mas são uma série de serviços que o time da Unicred foi aprendendo a utilizar, então a gente, como a AWS, vai apoiando, né, desde a idealização do projeto até a implementação, a gente apoiou todos os passos do projeto junto com a Unicred, e aí no final eles conseguiram implementar tudo que já rodava on-premises ali de maneira um pouco complexa, né? Eles não conseguiam testar mais de uma coisa por vez, tinham que esperar ter disponibilidade de máquina, então eles faziam tudo no notebook mesmo. Eles conseguiram ganhar escala, processar diversos modelos várias vezes ao dia ali para identificar quais seriam os melhores resultados de negócio que eles poderiam extrair disso. E deixa eu emendar 2 perguntas e uma só aqui. Quais foram os resultados dessa solução em si? Quais foram os benefícios que trouxeram para a Unicred? E quanto tempo, desde a idealização até a concepção do projeto, que aconteceu tudo isso? Mais fácil primeiro, né? Então, acho que, como eu comentei, né, eles já tinham algumas coisas desenvolvidas no ambiente local, então toda a parte de parametrização dos algoritmos já estava pronta, mas a implementação de tudo na AWS, né? Então, desde
do momento que a gente começou a criar ali uma VPN até ter os resultados finais sendo expostos por APIs no Lambda, foi aproximadamente 2 meses. Tá? Então, para uma instituição financeira, a gente sabe que esse é um prazo muito bom, muito agressivo. Então, ali dentro de 1 mês e meio, 2 meses, a gente conseguiu implementar tudo. E com tudo que eu ouvi aqui, eu identifiquei que é quase que um padrão, né? Então, quando os clientes começam a trazer esse tipo de projeto para a AWS, é um prazo ali entre 1 mês e meio, 2 meses, está se tornando um padrão. Isso é bom, porque é bem rápido. E pensando em resultados, né, a gente tem 2 tipos de resultados. Né? Então, o primeiro é justamente resolver a questão da escala e dar possibilidade para esse time treinar seus modelos e buscar melhores resultados a cada treino e otimizar tudo isso. E o outro é um resultado de negócio para a propensão de produtos financeiros, que é um case que ele veio junto, ele veio na bagagem. Né? Então, o case inicial era o de churn, e aí, com toda essa infraestrutura já montada e disponibilizada na AWS, a gente ganhou a possibilidade de treinar alguns dos mesmos modelos, mas com outra finalidade. Então, para a propensão de recursos de serviços financeiros para os clientes finais, em uma das cooperativas, né, que foi testado, né, esses resultados, a gente conseguiu aí aproximadamente 10%, 9,6% de aumento nas vendas, para ser mais específico. E desses 10%, 44% foi de novos clientes. Né? Então, quando alguém ali do time da Unicred, setor de negócios mesmo, vai conversar com o cliente, vai oferecer um produto, agora dentro do aplicativo ali, né, do vendedor, ele consegue ver qual produto esse cliente provavelmente compraria de acordo com dados históricos que a Unicred possui. Né? Então, recentemente eu vi a interface, inclusive é bem amigável, e aí o vendedor ele consegue, né, ter esse resultado ali na palma da mão, aumentando as suas vendas no final. E para o problema principal, né, que é o do churn, em uma das cooperativas testadas também conseguiu reduzir, né, o número do churn em 30%. Né? Então, 30% ali dos cooperados que provavelmente iriam deixar de utilizar os serviços da Unicred, cancelar a conta, que seja, eles desistiram disso, porque também foi feito um trabalho proativo por parte do setor comercial, né, da Unicred. Então, também tem uma interface onde esse gerente de contas ele consegue ver quais são os seus clientes que possivelmente vão deixar de utilizar os recursos da Unicred, e aí ele faz um contato proativo ali para entender como que ele pode melhorar e tudo mais. Então, é um trabalho que ele caminha muito, muito próximo, né? O time de tecnologia entendendo quais são os principais problemas, né? Trazendo soluções através de tecnologia na AWS, e o time de negócios, né? O time comercial, utilizando essas predições e aplicando no dia a dia para trazer ali efetivamente resultados de negócio para a Unicred. Então, por esses motivos, a gente entende que foi um sucesso o projeto. Obrigado aí pela história, foi uma história muito legal. E agora a gente vai falar com a Melissa, que é a nossa arquiteta e a co-host aqui do podcast. A Melissa é arquiteta de soluções da área de saúde, então ela trabalha com vários hospitais no Brasil, e hoje ela veio contar para nós o caso do Hospital Sírio-Libanês. Melissa, conta para os ouvintes quem é o Hospital Sírio-Libanês, apesar de ser um hospital muito famoso, mas é sempre importante a gente contextualizar, e qual é o problema que eles enfrentaram nessa ocasião que você vai contar para nós em busca do uso de inteligência artificial. Obrigada, Bruno. Só contextualizar o ouvinte, lembrando que a área que eu atuo é a área de sem fins lucrativos, então os hospitais que eu atendo são os hospitais sem fins lucrativos. O Sírio-Libanês é um deles. Então, ele tem aí uma missão de terceiro setor de melhorar a qualidade da saúde, o atendimento da saúde no país. É um hospital, como você falou, bastante conhecido, né? E tem uma história longa de 100 anos. Ele é gerido pelas senhoras, que foi, enfim, né, mais de um século atrás. Então, assim, ele tem uma história de constituição muito bonita e uma história muito bonita de atendimento no país mesmo. E eles tinham um desafio grande já de longa data, de no-show. Então, pacientes que agendavam exames e não compareciam. Pensa que você tem profissionais, né, médicos ou enfermeiros ou profissionais da saúde alocados para fazer um exame. Você tem equipamentos caríssimos de tecnologia de ponta parados. Você tem uma fila de pacientes que precisam ser atendidos e precisam fazer exames. No entanto, esses pacientes não podem ser atendidos porque alguém ocupou um horário e não compareceu. Então, o problema de no-show, ele traz números muito relevantes, né? Do ponto de vista do hospital, do Sírio, eles tinham 17% de no-show. Você imagina quanto de dinheiro e tempo desperdiçado, fora aquilo que não é palpável, né? Como a gente discutiu antes, perdidos ali pelo paciente não comparecendo. Fala um pouco mais sobre qual foi a solução encontrada, então, para esses desafios do Sírio. Eles analisaram, eles juntaram uma série de dados
Então, por exemplo, qual era o exame, né, que ia ser realizado, dados de tomografia, dados de convênio, né, se era convênio, se era particular, dados até de previsão do tempo. E eles desenvolveram um modelo junto com um parceiro da AWS chamado 3778, um parceiro saído da UFMG, né, de Minas, e aí conquistando o mundo, tiveram um aporte bastante grande recentemente, então eles têm previsão de crescer muito. É um parceiro específico de dados e inteligência artificial. Junto com esse parceiro e esses dados, né, os dados do hospital, eles desenvolveram um modelo com acurácia de 75%. Quando eles compararam, né, esse número que eles conseguiram com o mercado, com outros hospitais de ponta do mundo, eles chegaram em números bastante parecidos, inclusive às vezes até um número até maior, 75 era até um número maior do que encontraram em outros hospitais. E eles descobriram, no final das contas, uma correlação muito forte com o tempo entre você marcar o exame e você efetivamente realizar esse exame, né? Então, do momento do agendamento até a realização do exame. Então, quanto mais tempo demorava, né? Um exame para daqui a 3 meses, maior era o no-show. Então, eles fizeram um trabalho bastante forte de telemarketing ou mídia social não, né? Mas WhatsApp, Telegram, enfim, contactar esse paciente. Você vem, né? Você vem, olha, tal dia, tal hora, em tal lugar você vem. E eles conseguiram, tiveram bons resultados. Então vamos já emendar quais foram esses resultados. Pode dar alguns números para nós? Um dos resultados com relação a esse foi uma redução em 20% a quantidade de no-shows. Então, é um número bastante significativo, né? Então, se você pensa que você tinha 17% de no-show, você reduzir em 20% esse número, é um retorno bastante bom para o hospital, que teve uma economia de uma média de R$30 mil por mês. Isso números palpáveis, fora aquilo que a gente não consegue medir. Bruno, se você me permitir, eu vou contar de outro projeto de inteligência artificial que o hospital fez, esse também com a 3778, que eles chamaram de giro de leito. Em inglês, isso tem um outro nome, ele chama LOSS, né? É uma sigla, né? Um acrônimo, que em inglês é Length of Stay, que é o tempo que um paciente fica, ou num ambulatório internado, ou internado numa UTI, ou eventualmente, infelizmente, a óbito. Então, existe uma média do hospital, até de mercado isso, a maioria das doenças internam um paciente por 6 dias. Quando veio a pandemia da Covid, eles notaram um aumento considerável, de mais de 100% essa quantidade de dias. Os pacientes ficavam, em média, 13 dias internados. E com os picos e todo, né, o desconhecimento que se tinha com relação à doença, o hospital ficou bastante preocupado com um potencial colapso do sistema. Então, eles procuraram a 3778, novamente, para desenvolver um modelo de inteligência artificial, aqui usando sinais vitais, as doenças do paciente, se ele tinha feito diálise ou não, se ele tinha histórico de cirurgia recente ou não, dados laboratoriais, até dados demográficos, se ele estava entubado, né, com ventilação artificial ou não. Então, vários desses dados, e desenvolveram um modelo para tentar prever quanto tempo um determinado paciente, pontualmente, paciente por paciente, quanto tempo aquele paciente ficaria internado, ou num ambulatório, numa UTI. Trouxe 2 casos em um só. Melhor que isso é impossível para a gente finalizar nesse episódio. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Amanda, Gabriel, Melissa, que hoje também nos deu a graça de alguns casos do setor de saúde. E no nosso próximo episódio falaremos sobre treinamentos e certificação oficiais na AWS. Dúvidas, sugestões, pessoal, fiquem à vontade para mandar no nosso e-mail que está na parte de baixo do nosso episódio. E se tiver algum interesse a mais sobre os casos dos quais a gente comentou aqui, pode também entrar em contato conosco que a gente vai ter o prazer de conversar sobre eles. Um abraço e até o próximo episódio.